Bom dia! Estamos ao vivo, iniciando aí nosso último dia do evento sobre a LGPD na hotelaria. E hoje a gente vai conversar finalmente, né, sobre uma questão muito interessante. Bom dia, Jorge, tudo bem? Me confirmem também se o áudio tá bacana, gente, por favor. O Marco já está por aqui, que vai participar com a gente. Hoje é o último dia, a gente tem essa live, mais uma live no final do dia, onde vamos aí fechar, né, com chave de ouro esses 3 dias, porque hoje a gente vai falar agora sobre o processo de adequação, né? Então, de posse de toda essa informação que a gente teve até agora, é o momento de colocar em prática, ou saber como colocar em prática tudo isso, certo? Bom dia, Isabela, Bruna já está aqui também, que vai participar com a gente, Eduardo. Sejam todos bem-vindos. Já vou colocar aqui os nossos convidados, né, especiais para conversar com a gente. Só vou anexar aqui, gente, que eu gosto de deixar esse comentário aqui para ser mais fácil para quem entra saber, tá? Então, chegamos ao último dia. Foi rápido, né? E uma quantidade muito bacana de informações bem importantes passaram por aqui nas últimas lives. Vamos lá, o Marcos já tá aqui. Olha, eu aceitei, vamos ver se vai dar certo, Marcos. O Jorge e a Bruna. Bom dia, oi. Bom dia, Olá, tudo bem? tudo bom? Como é que Bom tá? Tudo dia. ótimo. Tudo bem também. Pronto, deu Bom certo. dia. Bom Bom dia, dia, pessoal. Bom Bruna. dia. Bruna esteve com a gente no primeiro dia e agora vai fechar também. O Marcos Hum, é rostinho novo por aqui na telinha, porque nos comentários ele já estava desde sempre, né? A gente faz o Participando. possível para ajudar. Vamos Que lá. bom! Muito bom, gente. Então, vamos começar, né, falando sobre essa live, falando sobre o processo de adequação. Então, como a gente comentou ontem, de posse de todas essas informações, sabendo que esse é um passo importante para o nosso negócio, né? O que que a gente pode fazer para se adequar à LGPD? E aí, à noite, nós vamos fechar esse evento com uma live sobre treinamento do time. Então, aí a gente vai trazer os caminhos também para sensibilizar o seu time sobre isso, levar boas práticas. Então, hoje é dia de fechar mesmo com chave de ouro. E aí eu tenho aqui esses três, né? O Jorge que está comigo desde o início, a Bruna esteve no primeiro dia e o Marcos agora, essas três pessoas bem especiais para nos ajudar com esse assunto, processo de adequação. Então, sejam todos bem-vindos. Encaminhem essa live para quem vocês acreditam que pode ajudar, né? Ver se o pessoal está online aí para chegar aqui junto com a gente, se inteirar desse assunto também. E eu gostaria de reforçar que amanhã nós faremos um sorteio, porque não contentes em trazer essas pessoas aqui, não contentes em dividir conhecimento com vocês ainda, queremos ajudá-los mais aí no negócio de vocês, então a gente vai sortear alguns presentes bem especiais, tá? E para participar dos sorteios, você precisa preencher o link que está aqui na bio da Hospedim. Você clica naquele link, escolhe a opção do sorteio, preenche os dados, nome e e-mail, né? Aí você, claro, vai poder escolher consentir que a gente utilize esses dados ou não. Neste caso, estamos aí já adequados à LGPD. E você pode participar do sorteio com a gente. Então, para participar, pelo menos o nome e o e-mail precisa deixar, porque a gente vai se comunicar por e-mail depois, tá bom? Vamos sortear e vamos mandar para todo mundo. Então, tem uma consultoria com o Jorge, com o Eduardo e a Sabrina, né? Sobre a LGPD, tem também mensalidade gratuita do Hospedim, tem brinde surpresa e o Jorge está prometendo algumas coisas aí que ele vai contar hoje à noite, né, Jorge? Isso aí, isso aí, Ju. Beleza, então passo a palavra para tu deixar o teu bom dia também. Então tá, pessoal, muito bom dia vocês que estão aí nos assistindo ao vivo. Já aqui quero agradecer ao Marco Martins, a Ju, ao Expedinho, a Bruna, a vocês que passaram conosco aí esses 2 dias. Já estou com saudade. Nem É acabou, já verdade. estou com saudade. Então fica conosco aí, pessoal, porque vem muita informação boa nesse último dia. Já vai compartilhando essa live aí, porque vocês vão começar a ter uma clareza agora de tudo que a gente falou nesses dias aí,
de como iniciar a adequação do seu hotel, da sua pousada. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos e um bom dia. Perfeito, é isso mesmo. Bruna, quer deixar o teu oi também? Sim, bom dia para todos que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez com esse time aí de feras, né, de profissionais da LGPD, profissionais aí do setor de hotelaria. E é um prazer estar aqui com todos vocês e compartilhando conhecimento e informações. Que show, Bruna. Obrigada pela presença. E Marcos, eu não tenho as suas informações aqui para te apresentar. Me desculpe, mas eu peço que você se apresente rapidamente, conte para a gente quem é o Marcos. Bom dia, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ju. Muito obrigado, Jorge, pelo convite, a Bruna também, pela participação e a Ju pelo convite. Eu fico extremamente feliz estar participando, né? Com mais uma possibilidade de passar informações sobre LGPD, principalmente na área de hotelaria, que nós sabemos que sofreu bastante durante a pandemia, né? Um dos segmentos mais impactados. Sim. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir um pouco com a minha experiência, né? Então, falar um pouquinho de mim, né? Quem é o Marcos Martins? Isso. Marcos Martins hoje é o CEO da Tecmark Gestão em Tecnologia, é uma empresa de Araraquara, interior de São Paulo. Eu já atuo na área de segurança da informação há uns pouquinhos, 20 e poucos anos, 25 anos mais ou menos. Também sou auditor da área da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Também especializado na área de infraestrutura, de TI. Sou membro da NPPD, né, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados do Estado de São Paulo. Também membro da ANAD, Associação Nacional dos Advogados de Direitos Digitais. Sou DPO da Avante Tecnologia, de uma empresa de soluções de LGPD em Fortaleza, no Ceará, e também DPO de um escritório de advocacia, que é também minha parceira na implantação de adequação de LGPD em Araraquara e região. Resumidamente, é mais ou menos isso. Uau! Eu vou tentar ajudar um pouquinho aí. Pequeno currículo, Jorge, eu acho que escolheu a dedo aqui essa participação. Muito bem, prazer em conhecê-lo. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigada por separar esse tempinho, né, para conversar. Estou à disposição de todos. Vamos lá. Que show! Muito bem. Então, falando de processo de adequação, né, o que temos aqui para conversar hoje? Vamos começar do começo, né? Passo a palavra para o Jorge. Jorge, pedindo para tu nos explicar, então, o que constitui esse processo de adequação. Tá, antes de eu te dar a sua resposta, eu quero dizer que a consultoria que a gente vai sortear, a Bruna Olímpio, que está aqui conosco na tela, ela também faz parte da nossa equipe do projeto. Então, sim. Serão 4 profissionais que estarão aí olhando exclusivamente para o seu hotel, para a sua pousada, todas 4 pessoas focadas no setor de hotelaria. Então, assim, você vai levar vamos dizer assim, um time que vive disso, fala disso para dentro do seu negócio, tá? Então, só queria deixar isso aqui registrado. Bom, processo de adequação, né? Nós temos falado aí durante esses dias, né, das vantagens, dos impactos que isso vai ter, né? Então, a lei, novamente, para deixar isso bem claro, não veio aqui proibir ninguém de fazer tratamento de dado pessoal. Ela não veio fazer isso. Ela veio aqui te dar as regras do jogo, como é que você vai realizar esse tratamento de dados, como é que você vai ser transparente, como é que você vai demonstrar de todos os princípios a boa fé de que você quer cuidar do dado do seu hóspede, que você quer cuidar dos nossos dados pessoais. Então, o processo, qual é a diferença entre processo e projeto? É muito importante deixar isso claro. Projeto tem começo, meio e fim. Processo tem início e Zé finir. Ele vai ficar, uma vez que você começar o processo de adequação à LGPD, isso vai ser vivo dentro da sua empresa. Ele não vai ter um fim. Então, se alguém já falou para algum de vocês que estão aí nos assistem, vão nos assistir no futuro, o projeto ele tem 6 meses para poder ficar pronto, 1 ano para ficar pronto. E isso, assim, a gente vai fazer a primeira etapa. E depois, puxando de novo para dentro dos processos, né, a gente continua
a melhoria contínua. A gente vai rodar o nosso PDCA, porque, como a Ju gosta muito de dizer, eu corroboro com isso, sempre há alguma coisa para você melhorar. Então, o processo de adequação LGPD, enquanto você tiver empresa, hotel, pousada, agência de turismo, ele vai continuar vivo com você. Exato. Então, assim, não existe um projeto de adequação, e sim um processo de adequação. Que hoje, esse processo, ele já está até um pouco atrasado, né? Porque a gente já deveria estar, rodando o PDCA da melhoria do contínua de tudo que a gente já deveria ter feito. Mas aí a gente entende, né? Como o Marcos comentou, pandemia, crise, lockdown, várias outras coisas. O setor não pôde dar atenção devida, as empresas não puderam, mas agora que as coisas estão se normalizando, precisamos sim olhar para a lei, porque a lei ela não pode, não, ela deve ser cumprida, né? Então, o processo de adequação, ele vai ser implementado dentro dos seus processos de hotelaria. E assim, gente, do começo ao fim, é notória as vantagens que um hotel e uma pousada têm com um processo de adequação. Só o fato de você começar a ter ações mais assertivas, ser mais efetivo no seu trabalho, você diminuir os gargalos, os gaps, você já está deixando de gastar dinheiro. Ter processos claros e definidos vai fazer a sua pousada, independente do tamanho que seja, você vai ter processos muito mais, a sua ação vai ser muito mais assertivas. Então, e aí você vai, por exemplo, se você não tem nada de segurança da informação, você vai começar a olhar para isso. Até porque a lei puxa muito forte para a segurança da informação. Se você não tem nada de governança, se você não tem nada de compliance, se você não tem nada da nossa ISO 9001 de qualidade, tudo isso aí você vai ser abarcado dentro de um processo de adequação, né? Então, assim, são várias vantagens, né, que esse processo vai te trazer. Quando a gente, assim, lançar pedra fundamental, vamos dizer assim, dentro de um hotel, de uma pousada, não é assim, pessoal, da noite para o dia. Porque a LGPD, ela é uma lei cultural. Ela é uma lei cultural. Você vai mudar a cultura organizacional do seu hotel e da sua pousada gradativamente. Ninguém aprende a falar um idioma ouvindo uma única aula. Você vai estudando e praticando. Por isso que a gente fala que sempre tem alguma coisa para melhorar. Que quando você desenhar os seus processos, você vai ver que tem sempre alguma coisa que você vai melhorar naquilo. Então, assim, o processo de adequação, ele consiste nisso, né? Você vai pegar o zero e você vem trazendo todas essas nuances, assim, essas pernas que eu vim trazendo aqui para vocês do que você vai poder fazer dentro do seu hotel e da sua pousada. E para te devolver a palavra, Ju, eu me arrisco a dizer, que me atrevo a dizer, hoteleiros e pousadeiros vão conhecer o seu hotel e a sua pousada de um jeito que vocês nunca conheceram antes. Verdade, verdade. Muito bom. É a necessidade de dedicar tempo, né, para olhar aí para dentro do seu negócio. O que muitas vezes em pequenos e médios meios de hospedagem, né, se torna difícil porque o hoteleiro acaba fazendo de tudo um pouquinho, não consegue delegar muito bem para o seu time as tarefas, tem dificuldade porque ou não tem um sistema dando suporte, ou não tem os processos bem definidos. Então, imagina as vantagens, né, de se olhar para o seu negócio e encontrar oportunidades de crescimento e melhoria. A LGPD já dá, inclusive, esse impulso, por mais que venha como uma obrigatoriedade, né, dá um impulso em direção a essa melhoria, em direção a esse crescimento. Acho muito legal, Jorge, que tu falou a diferença de projeto e processo. Então, né, o processo é uma coisa contínua que a gente leva para dentro da empresa e vive aquilo ali. Acho muito legal tu ter falado isso. Show de bola, gente. Deixe aqui nos comentários se está fazendo sentido para vocês, se vocês entenderam, se vocês ficaram com alguma dúvida. Aproveitem esse momento
que a gente pode responder aqui. Aproveita esses profissionais para responder as dúvidas de vocês, tá bom? E aí, Marcos, quero passar a palavra para você, porque eu acredito que essa seja também uma dúvida bem recorrente. Se o hoteleiro pode fazer, então, iniciar e tocar esse processo de adequação sozinho, né? Sim ou não, e por que isso pode acontecer, né? E se existe algo que ele pode começar a fazer, pelo menos para se sentir aí caminhando na adequação. Bom, vamos lá. Eu queria só fazer um complemento, né, às palavras do Jorge, em relação à parte de processo, né? Realmente, não existe um fim. Então, eu costumo fazer uma analogia com relação, por exemplo, à contabilidade. Quando a empresa nasce, e ela já tem que fazer todo aquele controle contábil, né? Tem toda aquela parte. Então, a LGPD é a mesma coisa. Sim. Precisa ser contínuo. Não tem como interromper todo o trabalho, né? Não tem como você falar assim, comecei e termino no mês que vem. Né? A gente brinca, né, Jorge, em algumas conversas, né, que não existe pai farofa, gente. Não tem esse negócio de que vai trazer a LGPD em 2 dias, um mês. É um processo contínuo. Então, por isso que a gente precisa, no mínimo, começar. E a gente tem que começar já. Já passou o nosso prazo, nós estamos chegando aí, dia 20 de setembro, vai completar 2 anos de oficialização da LGPD, né, do cumprimento da lei, mas as empresas ainda estão redutíveis. Então, é preciso que a gente comece agora, não podemos esperar mais. A gente entende que agora é um momento crítico, principalmente na rede hoteleira. Nós estamos num momento aí de inverno, né? Muitas pessoas de férias, escolas, empresas estão de férias, pessoas de outros países vêm para cá. E quando chegar dezembro, como é que vai ficar o período de verão que o Brasil bomba? Carnaval. Então é isso que a gente tem que se preocupar e os hoteleiros precisam, no mínimo, iniciar já. E dá para fazer sozinho, pessoal? Não. Não tem condições de fazer sozinho. É preciso que a gente tenha, que nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar, pelo menos, né? Precisamos de um apoio de um profissional que conheça a LGPD, que conheça um pouco de processo, um pouco de sistema da informação, segurança da informação, tecnologia. Então não tem como, né? Eu falo que eu gosto muito da LGPD porque ela tirou aquela situação que nós tínhamos no passado. Eu faço a seguinte analogia: nós temos um corredor num escritório, num ambiente, e cada um dentro da sua sala. Então não existia muita interação entre os setores, os profissionais, né? Por mais que algumas normas, como a qualidade, fala de interação de processos, mesmo assim a gente não tinha essa união desses profissionais. Aí um belo dia me aparece a LGPD, bate na porta de todas as salas, tira todo mundo e fala assim: olha lá no corredor, tá vendo o final daquele corredor? Tô, então. O que vocês estão vendo lá? Tem um cara lá, uma pessoa lá, uma mulher, um rapaz. Mas não é, aquilo não é uma pessoa, aquilo é o titular de dados. Então, a partir de agora, pessoal, nós temos que proteger aquele titular de dados, os dados. Vocês também são dados titulares, tá? Vocês também são titulares. Então, é todo mundo caminhando para proteger aquilo lá. Então, precisa do jurídico, é importantíssimo, né? Eu sou da gestão e tecnologia, não sou da área do jurídico. Então, existe muita particularidade que precisa ser atendida em setores como RH, comercial, marketing. Então, a gente precisa que a gente tenha esse amparo jurídico, tenhamos também o amparo da tecnologia, até por força dos artigos da lei que pede que a empresa defina, né, suas medidas técnicas, suas medidas administrativas e de segurança da informação. E é isso que a gente precisa fazer. No mínimo, iniciar, eu gosto mais de iniciar o processo de toda essa adequação através da diretoria da empresa, através do gestor da empresa. Sim. É essa pessoa, para mim, que é o ponto-chave, porque se não houver engajamento, se não houver participação efetiva da alta direção de uma empresa, quando eu falo alta direção, é o presidente, é o grupo de acionistas, pode ser o gerente, né? Aquela pessoa que está mais envolvida, que realmente faça acontecer. A gente já está um pouquinho acostumado em auditoria, onde a alta direção quer escapar assim, né, entre os dedos da gente na hora de auditoria. A gente sai todo mundo pela tangente. Mas a LGPD, ela só traz benefícios, como o Jorge falou, né? Reputacional. Nossa, você chegar num hotel
em que você se sente bem acolhido presencialmente, bem confortável, mas saber que os seus dados estão sendo muito bem protegidos e bem utilizados, né? A gente fez até uma brincadeira uma vez, do tipo, você está lá na cadeira perto da piscina, folgado, daqui a pouco, ó, eu estou querendo te levar lá para o turismo, fazer não sei o quê. Eu falei, mas peraí, mas eu não passei meu dado, eu não chamei esse tipo de suporte. Então a gente tem que estar tranquilo, né? Então imagina, vou falar que se nós, pobres mortais, imagina os grandes personalidades que não têm a sua privacidade respeitada, né? Então agora é o nosso direito constitucional e nós temos que valer por Exato, isso. exato. Perfeito, muito bom. Porque todos nós, né, podemos estar do outro lado, como tu acabou de dizer, né, Marcos? A gente Sim, também pode ter o nosso dado exposto, utilizado de uma forma indevida, então também precisa olhar para isso, ou seja, é algo bom, é algo importante. Eu entendo, né, hoje como um nível de maturidade aí nas empresas que a gente está avançando, né? Como se a gente ganhasse aí mais alguns anos, né, de vida, se tornasse mais maduro com relação à nossa gestão. Então, isso é muito bacana. Beleza, Marcos. Então a gente não consegue fazer sozinho, justamente porque precisa dessa equipe, né, multidisciplinar para se complementar. Eu acho que é muito o que acontece aqui com o time do Jorge, né, inclusive, quando vai lá dentro da empresa. E aí, muito legal, a gente já entendeu isso. Aí eu quero passar a palavra para a Bruna, inclusive, perguntando então como que é essa equipe? Quais são os recursos que o hoteleiro precisa ter para iniciar aí o processo de adequação dele, né? É caro? É complicado? Ele vai precisar mexer muito na estrutura dele? Bom, vamos lá. Complementando aí a fala do Jorge e do Marcos, né? Que já passaram a questão de processo, que a adequação à LGPD, ela tem começo, digamos que um meio ali, mas ela nunca vai ter fim, porque ela é algo que tem que acontecer toda a mudança cultural de dentro da empresa, no caso do setor da hotelaria, né? Então, assim, esse processo para a gente começar, como colocou o Marcos, deve ser começado agora, né? Se não começar hoje, ali na frente vai ter que começar, porque é uma lei, né? É Uhum. obrigado a estar adequado. Para a gente iniciar esse processo de adequação, a gente tem que iniciar com os profissionais qualificados e aptos a fazerem esse processo de adequação, né? A gente vê muito hoje aí pela internet pessoas vendendo pacotes de adequação à LGPD que já vão estar prontos, documentos, né? Eu que sou do jurídico, eu vejo muito ali documentação de que se a pessoa comprar, se o hotel comprar, já vai estar adequado à LGPD. A gente escuta muito isso, mas esse não é o processo, né? Esse não é o caminho. O hotel, a pousada, ela precisa de profissionais qualificados que entendam de LGPD, né? Por ser uma lei realmente multidisciplinar, uma lei ética, uma lei que veio para mudar a cultura, a forma, né, dos processos. Então precisa dessa equipe multidisciplinar, né? A LGPD, eu digo que ela tem 3 pilares, que é o jurídico, né, a segurança da informação e governança. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Jorge sempre coloca, que é a questão do foco nas pessoas. Então, não tem como a gente comprar um processo de adequação à LGPD, um Sim. pacote de documentação e pronto, estou adequado à LGPD. Né? Até porque a LGPD ela não certifica. Quando você está adequado à LGPD, a sua empresa não vai receber um certificado dizendo essa empresa está adequada à LGPD. Né? É um processo contínuo. E ele vai ter que ficar dentro da empresa, dentro do hotel, dentro da pousada, para sempre. Né? Vai acontecer essa mudança, porque a qualquer momento está trocando funcionários, então esses funcionários novos precisam, né, entender daquele processo, entender que a empresa tem novos hábitos, né, uma outra cultura em relação à LGPD, em relação à proteção e privacidade de dados dos seus hóspedes. Então, é um processo que, sim, ele precisa começar a iniciar com profissionais qualificados. Para vocês que estão aí nos assistindo, que vem muito pela internet essa questão de comprar adequação à LGPD, um pacote pronto, isso não existe, Não porque existe. então a gente tem que estar lá dentro, né, implementando a LGPD,
conversar com as pessoas, entender como que funciona cada setor do hotel, né? Nós temos que estar ali presente, ver documentação, né? Ter contato, saber quem são os operadores que têm parcerias comerciais junto com o controlador, que no caso será o hotel. Então, este é o processo. Primeiro passo, começar na alta gestão, né? Ter início a conscientização, trazer todos os colaboradores para o nosso lado também, mostrar para eles que não é só mais uma lei, que não é algo que tem que cumprir porque tem uma lei dizendo que tem que fazer, mas sim mudar a forma de pensar, né, a forma de tratar os dados daquele hóspede, até porque todos nós somos titulares de dados, então todos nós queremos que os nossos dados sejam bem tratados. Então a gente precisa desse contato, né, esse contato humano, assim, durante o processo, a implementação da LGPD. Então, é algo que não dá para te comprar, não é um programa, um pacote de documentos que você vai colocar ali no teu hotel e pronto, está adequado à LGPD. Não, nós precisamos de profissionais. Acredito que a minha colocação será essa, só complementando já o que o Jorge e o Marcos falaram, né? Mas seria isso. Muito bom, Bruna. Opa! Ô, Ju, eu posso Diga. fazer uma ressalva, uma ajuda, né, uma corroborar aqui com o pensamento da Bruna, né? E eu quero trazer aqui um comentário ontem que foi muito interessante. Eu recebi muitos feedbacks depois nas redes sociais, né? Quando a gente fala assim, a Bruna falou muito bem, eu já iria falar isso, né? Não existe uma certificação de LGPD. Não existe. Então, assim, se alguém vender eu vou te dar um papel aqui, você vai gastar o seu dinheiro à toa, hoteleiro. Mas não é isso que eu quero trazer aqui para você. Quando você compra um pacote de template aqui, nada contra, mas é a nossa opinião aqui que a gente não aconselha, não indica que faça isso. Ontem eu trouxe aqui a questão de que se tivesse um vazamento de dados, o que a Juliana e o que a Joelma iria fazer. Então eu vou perguntar para você, pousadeiro hoteleiro que está nos assistindo aí nesse momento, se você compra um pacote desse, como é que você vai se resolver caso haja um vazamento de dados? Nós temos aí a resolução número 2 da NPD, né, que saiu em fevereiro, ao qual ele dá uma flexibilizada no caso do DPO para os agentes de tratamento de dados de menor porte, né? Nós sabemos que temos muitos hotéis e pousadas que são pequenos, mas eu vou fazer uma analogia aqui. Quando você não contrata um DPO, que é uma boa prática, tá? Que se tenha, mesmo você sendo pequeno, é uma boa prática. Com essa analogia, acho que vai ficar bem claro da gente entender. Eu compro um eletrodoméstico numa determinada casa de loja de eletrodoméstico, né? Eu comprei uma televisão. Aí eu fui lá, comprei a garantia estendida dessa televisão. Quando eu chego em casa, eu dei 10 dias a televisão, a televisão dá um problema. E eu vou lá na loja. Quando eu vou lá na loja, eu vou procurar primeiro quem? O meu vendedor. Mas o vendedor não tem o poder de resolver o meu problema. Aí você vai ver que ele está te enrolando muito. Você vai aonde? Você vai no gerente da loja. Que é a pessoa que pode te ajudar a resolver o seu problema. Se esse gerente não resolver o seu problema, quem você vai? Ao PROCON. Ao Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos trazer para dentro do universo da hotelaria. Se tem um vazamento de dados e eu não tenho um DPO no meu hotel, na minha pousada, eu vou lá no dono, que seria o vendedor, que vendeu o pacote para mim, a reserva para mim. Se ele não sabe o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer, e eu não tenho esse gerente, esse encarregado de dados para poder ajudá-lo a resolver esse problema, aonde que o seu hóspede vai? Direto na NPD. Eu acho que fica bem claro assim da gente entender da importância desse profissional dentro de um processo de adequação. Se você não pode ter um DPO as a service como serviço, ou você não pode ter um DPO ali, um funcionário seu, gente, precisa fazer alguma coisa.
precisa aí que vocês vejam, façam aí um spoiler, junta aí um grupo de pousadas, 2 ou 3 pousadas que possam ter uma consultoria de quem entende, igual a Bruna falou. Porque enquanto não acontece nada, a gente estão elevando. É como se você tem um carro em casa, mas você não sabe dirigir. Na hora que você precisa socorrer alguém, você não sabe, você vai precisar de alguém para te ajudar a fazer isso. E a LGPD, quando a gente vê assim as pessoas falando, faça você mesmo a sua adequação, é R$ 300, você paga aqui 199. Gente, vocês vão gastar dinheiro à toa. Porque isso não vai resolver o problema de vocês. Então, eu só queria fazer essas colocações aqui no que a Bruna falou com o Mar, que eu acho que é importante que o hoteleiro que está aqui, se a gente veio aqui para descomplicar, eles têm que sair daqui com todas as informações para que eles não possam, a partir dessa live, ser enganados mais com essas propagandas que são passadas aí na internet. Perfeito, Jorge. Muito bom. Eu acho até do jeito que a Bruna falou, ficou muito simples, muito claro, muito descomplicado mesmo. Que essa é uma questão específica de cada negócio. A gente tem que olhar para cada negócio de forma especial, né? Não é uma coisa padrão, né? A gente tem a lei que orienta, mas cada negócio tem uma forma de coletar o dado, tem um local, tem um perfil de time, né? Que é o que a gente vai falar hoje. A gente tem falado da importância das pessoas. Algumas pessoas vão conseguir entender aquilo mais facilmente, outras você vai ter que usar outro tipo de, né, comunicação. Precisa se olhar para os documentos de uma forma jurídica também. Então, tem aí uma especificidade de cada meio, né, de cada negócio. Por isso que é bacana olhar com ajuda, né? Acho que é importante. Mas gostaria de perguntá-los, né? Não sei quem que pode, de repente, aí responder. É possível dar os primeiros passos? Vamos supor que eu não posso contratar alguém neste momento, ou que, né, eu já quero iniciar aqui o meu processo até eu conseguir contratar alguém, fazer contato. Quais são esses primeiros passos? O que de simples eu posso fazer que eu já tenho efeito na LGPD? Eu vou te dar um conselho maravilhoso. Entre lá no perfil da Hospedim e dá uma olhada nas lives que já passaram. Boa! Que você vai ter uma noção do que você pode fazer. Se você quer mais conteúdo de LGPD, vai lá no meu canal no YouTube, que tem dezenas de lives falando de vários processos de hotelaria. Então, se eu não consigo gastar um centavo hoje, eu posso pelo menos buscar o conhecimento. E esse conhecimento, nós estamos aqui desde segunda dando de graça, tem lá no meu canal dando de graça. Então, assim, se você está no marco zero, vai buscar o conhecimento. O segundo passo que a gente aconselha, que depois eu vou deixar a Bruna e o Marcos falarem também, o que é o mais barato hoje de você fazer? Não é o mapeamento do processo. É você cuidar do seu site. A vitrine, nós falamos do site ontem, mas não é, pessoal, colocar lá uma política de privacidade, Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Não é colocar uma política de cookie aonde você não deixa o usuário ter ali a opção dele escolher quais são os cookies que ele quer que fiquem habilitados. Não é você colocar na sua política de privacidade e você não colocar o nome do DPO ou você não colocar um contato direto para que o titular de dados possa exercer o seu direito. Então, uma manutenção num site vai ficar um pouco mais plausível, mais acessível do que se você entrar já ali para dentro dos processos, que vai ser um pouco mais custoso, é um pouco mais demorado. Mas lá no site você já consegue trazer essas informações de LGPD. O seu cliente, quando ele for a procurar o seu hotel ou sua pousada, ele já vai conseguir ter indícios de que você está se adequando à LGPD. E eu já dei uma dica e vou repeti-la aqui, Jô. Sim, eu não vi até hoje, boa. não vi até hoje nenhuma empresa que esteja em processo de adequação que coloque lá um pop-up. Quando eu digito lá, por exemplo, em www.hospedim.com.br e sai um splash lá, um pop-up, dizendo assim,
Nossa empresa, atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados, já iniciou o seu processo de adequação. Gente, transparência e boa-fé, você já diz ali de cara para a pessoa o que você pode começar a fazer, o que você está fazendo. E campanhas educativas dentro do hotel, né? Vou deixar para falar isso mais à noite, mas assim, tem muitas coisas que são simples que você pode fazer. Não é isso, Marcos e Bruna? Sim, sim. E eu quero aproveitar a fala do Jorge e a questão do site, quando ele traz, né, a política de privacidade, cookies. Existem algo também que não é específico daquele hotel, né? Existem políticas de privacidade hoje muito genéricas. Sim. E o que eu vejo é que muitas empresas, elas acreditam que ter a política de privacidade, né? Tá aqui dois profissionais que não vão me deixar mentir, ou o cookies já está adequado à LGPD. Né? Ou ter um programa que faz a gestão, no caso da hotelaria, né? O programa, um software ali que faz a reserva. Pronto, o meu software está adequado, eu também, como hotel, já estou adequado, né? Então, não é isso. A gente precisa realmente falar mais sobre LGPD, né? Levar descomplicar, né? Como é o nome da live aqui, a LGPD, mostrar que tudo começa na conscientização. Porque não adianta a gente estar aqui falando 3 dias, falando, e a pessoa não querer mudar a consciência, o modo de pensar, mudar a cultura dela. Então, eu acredito que uma dica, assim, e começar que não é caro, a internet está cheia de conteúdo. O Jorge passou o canal dele lá no YouTube, traz muito conteúdo bacana com profissionais de diversas áreas. Então, se querem dicas, tem como pegar dicas de profissionais que sabem o que estão falando. Mas vamos começar a mudar pela nossa consciência, né? Trazer essa cultura para dentro do nosso negócio. E quando a gente entende, a gente começa a fazer a mudança, a gente começa um processo que não sai caro, porque vai mudar o nosso comportamento, a forma que a gente vai tratar o dado daquele hóspede que chegou no nosso hotel. Então, a questão de recepção é uma dica, o Jorge passa bastante sobre isso, por mais que não seja sistêmico, né? Ali que existem muitas pessoas que fazem a reserva ainda anotando, né? Vamos procurar mudar a forma que a gente arquiva, né? Como que a gente guarda, como que fica exposto, né? A questão da reserva, essas informações que a gente tem ali na recepção. Mas, enfim, assim, para finalizar, eu quero dizer que a gente ainda precisa conversar muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa mudar a nossa consciência e entender que é uma lei multidisciplinar, né, que é uma lei ética que a gente tem que mudar. Se a gente não mudar, nada vai resolver ter ali uma equipe de super profissionais implementando a LGPD no teu negócio, mas você não mudou a cultura daquele ambiente do teu negócio, né? Os seus colaboradores não entenderam. Você, como alta gestão, também não entendeu. Então, a equipe vai ali, faz um trabalho, entrega, mostra, mapeia, né? Fala tudo sobre LGPD e depois você tem que dar continuidade a isso. Mas se você não entendeu, acredito que não vai resolver muito, né? Aquele bom trabalho que foi realizado. Então, é algo que tem que ser contínuo e, principalmente, mudar a consciência. Perfeito, Bruna, perfeito. Olha, a Helena está dizendo que arrasou. Verdade, concordo. Marcos, quer complementar também? Gostaria sim, até eu vou puxar um pouquinho para trás aí das nossas conversas, né? Quando nós comentamos aí sobre a resolução número 2 da NPD. Ela realmente houve uma flexibilização. Então, para quem não conhece, né, tem várias lives falando sobre a resolução número 2, o que é que ela está gerando, né? Prazos um pouco mais dilatados e, às vezes, em situações de não ter a necessidade do encarregado, basicamente. E eu vou deixar uma reflexão, então, para o nosso hoteleiro, né? Seja de pequeno porte, que é o que fala especificamente da resolução, das pequenas e médias empresas. Quando chega uma pessoa com um nível de deficiência, você consideraria isso como um dado sensível? Se a sua resposta for sim, você não está enquadrado na resolução número 2. Então, o que a gente precisa? No primeiro momento, pensar que não é só vou me descadastrar, né? Vou ficar fora dessa parte. Não é isso aí.
a gente tem que preocupar com todas as pessoas que estão entrando dentro do hotel. Não importa a idade, sexo, religião, condição física, não importa. A gente precisa se preocupar com isso. Então, é só para o pessoal pensar, né, que tipo assim, já que a resolução fala que as pequenas e médias empresas estão dispensadas, mas não é dispensadas da lei. Dispensadas de algumas situações. E esse é um trabalho muito difícil para todos os profissionais da área de privacidade. Agora dobrou, eu penso que dobrou nossa responsabilidade, que não tem que identificar realmente se a empresa está desenquadrada mesmo para poder seguir a resolução. E uma das práticas bem simples, que já que a gente está falando de processo de adequação início, né, como fazer, o que fazer, já que a gente não tem uma equipe multidisciplinar, pensando nas pequenas pousadas, nos pequenos hotéis, que nós temos lá pouquíssimos profissionais, ações simples que às vezes a gente pode começar a fazer, como? Pensa numa senha. Aquele computador, ele tem uma senha forte, pelo menos uma senha forte, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Onde a Bruna comentou dos arquivos físicos, né? Nós vamos deixar as informações em cima da mesa, vamos guardá-la. Está fechado? As pessoas que têm acesso a isso aí, estão autorizadas a ter esse tipo de acesso, guardar a informação, seja ela em meio físico ou eletrônico, né? Nós estamos fazendo backup, né, Jorge? E que eu falo sempre, né? Quem tem um backup, não tem nenhum. Né? Por mais que a empresa fale, está tudo em nuvem, todos protegidos. Não, que nuvem que você imagina que seja? Né? Precisamos identificar onde estão esses arquivos na nuvem que todo mundo fala. Está no Brasil? Está no exterior? Então, a lei ela tem muita particularidade, muito detalhe, justamente porque a gente precisa desses profissionais. Mas algumas ações são bem simples, que o hotel pode já fazer agora, não pode esperar mais. Pense no arquivo que você está na sua frente. Pense na camareira que está entrando dentro do hotel, dentro do quarto para limpar, se ela não está vendo alguma informação de um cliente, né? Vamos respeitar essas informações, né? Vamos começar a fechar o olho. Porque a situação que a gente mais vê, né, é quando uma pessoa chega num ambiente que está aquele monte de mesa, principalmente em RH, normalmente acontece, em algumas empresas que eu já vi. A pessoa pega o celular e tira uma foto. Aí está sabendo que a Bruna foi nomeada lá como a gerente do hotel, que vai ganhar 50 mil reais por mês. E aí todo mundo fica sabendo. Né? Então, realmente, é uma complicação. A gente precisa ter esse nível de conscientização e algumas ações bem simples podem ser tomadas. Né? E vai se adequando, a empresa pode fazer. Vai se adequando, exatamente. Perfeito. Dá os primeiros passos, porque as necessidades de trazer os profissionais vão surgir, né? E você vai caminhando. Muito bom, gente. Perfeito. Comenta aqui, quem está aqui com a gente, comenta se fez sentido aí esses primeiros passos, se vocês entenderam, só para a gente saber. A Isabela comentou aqui, inclusive, que é bacana deixar claro, né, que é um processo, como a gente já falou, e adequar a vitrine é apenas o início, né? Isso aí, é o início, porque a gente sabe que tem bastante coisa. A Vanessa fez uma pergunta aqui, a Vanessa Souto, não sei quem que pode ajudar, daí vocês, né, me digam. Bom dia, ela falou, tem algum material, bom dia, Vanessa, tem algum material ou dica sobre identificar se o hotel realiza tratamento em larga escala ou não? Não sei se Bom, tá eu acho claro. que eu vou tentar responder pelo que eu entendi. Bom, se ele tem uma larga escala, às vezes ele pode ser um hotel pequeno, tá? Sim. Mas ele é um hotel de passagem. Ele fica ali num ponto estratégico, aonde muitas pessoas passam ali, dormem e vão embora no outro dia. Ele está sempre recebendo pessoas. De repente, esse hotel ele vai ter um tratamento de dados muito maior do que um hotel que fica mais lá no interior, que vive, por exemplo, da temporada de inverno, da temporada de outono, de primavera. Assim, não tem desculpa, um material que você consiga medir isso. Você vai conseguir entender isso com os processos. Quando você começar a mapear o processo, você vai conseguir entender o grande volume, a capacidade que ele consegue atender, que ele atende mensalmente, semanalmente. Você começa a ter métricas quando você tem processo claro e definido. Mas assim, um material que você vai conseguir entender se vai ter
larga, muito urgente, é só você entendendo os processos, tá? Porque assim, vai depender do fluxo, né? Do que, Sim. na minha experiência, um hotel de, vamos dizer assim, beira de estrada, ele pode ter muito mais rotação de dados, tratamento de dados ali do que um hotel que fica, às vezes, a cidade fica 10, 20 quilômetros da estrada. E ele tem um Aham. hotel ali. As pessoas vão ficar para pernoitar ali, vai realizar tratamento de dados e eles vão embora seguir o caminho deles. Então, assim, um conselho que eu dou, uma dica que eu dou é saber conhecer os processos do hotel para você poder saber as suas métricas de como você está tratando e a quantidade que você está tratando. Muito bom, muito bom. Fez sentido, Vanessa? Comenta aqui embaixo, tá? Aí a Kátia, que ela já tinha comentado aqui que ela é DPO em Campo Grande, ela colocou que na prática ninguém se enquadra na resolução 2. Independência de não contratação do DPO, tem que ter alguém, né, que saiba responder ao titular. E o Gotas Jurídicas, a LGPD, também comentou a mesma coisa. Apesar da desobrigação, né, ela não vê possibilidade de que seja outro profissional. Mas vocês enxergam isso também? Vou Sim, deixar aí com vocês certeza. responderem aí. Sim, com certeza. A Kátia e a doutora Imo, né, são perfeitos na colocação. Não tem como as pessoas usar a resolução como justificativa para não tentar se adequar, né? Isso é uma situação que a gente bate bastante, né? Apesar que alguns itens da resolução ainda não tem uma definição muito certa da própria autoridade, né? Como fazer o registro. Como é que você vai fazer o registro dessas informações, né? A própria autoridade vai definir essas regrinhas, né? Mas é o que o Jorge comentou. Às vezes uma empresa que tem um hotel, uma pousada pequena, realmente pode ter muito mais informações do que as grandes. Então é muito relativo, né? Então, vamos pecar por excesso? Vamos. Olha, eu prefiro tratar todas as empresas normalmente do mesmo porte. Não importa aí o tamanho e a gente precisa proteger os dados de todos os titulares mesmo. Perfeito, Marcos. A Isabela falou aqui a questão da larga escala, ainda voltando, né, na dúvida da Vanessa, que vai depender praticamente do fluxo de dados internos, no entendimento dela. E a Vanessa comentou aqui que também concorda que ela só achou que a norma deixou o conceito de larga escala muito subjetivo nesse caso. Então, eu gostaria de, né, ter o melhor entendimento. Acho que é isso, né? Muito bom, gente. Caminhando aí para o final da nossa live, né? Mas vocês podem ainda deixar dúvidas se tiverem, tá bom? Fiquem bem à vontade aqui, aproveitem esse momento. Gostaria de passar de novo a palavra para o Jorge, perguntando então, onde o hoteleiro pode encontrar informações seguras? A gente falou aí do teu canal, aqui no Hospedim tem alguns conteúdos no blog também sobre a LGPD, mas a gente sabe, né, que tem aí os órgãos que trouxeram a lei, regulam e tudo mais. Onde que ele pode, né, consultar, onde que ele pode recorrer se for preciso? Consegue Bom, trazer isso pra gente? consigo, vou falar novamente, puxar aqui a brasa para nossa sardinha, né? Vão na Hospedinho, vão lá no meu perfil, no meu canal no YouTube. O próprio site da Autoridade Nacional tem muito material. A própria associação que nós fazemos parte, né, a NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade e Dados, tem muito material. Assim, tem material, pessoal, na internet, tem muito. Então, ó, eu vou. Como é que eu posso dizer assim? Vocês deram mole, desculpa falar assim, mas é para descompreender. Vocês deram mole. Há 2 anos atrás, o Marcos vai se lembrar disso, quem se esbarrou em muitos cursos. Gente, chovia. Curso de LGPD de graça. Mas Quando assim, aos começou. montes. Aos montes. Então, hoje, para você ter um curso ou outro, ainda tem alguns de graça, mas você vai ter que pagar. Mas no momento da pandemia, as escolas, elas abriram a porteira de conhecimento. E assim, eu fui um afortunado, porque eu bebi bastante da água. Eu fiz muito curso de graça, muito curso de LGPD. Então, hoje, o que eu posso aconselhar vocês? Procurem em fontes esse conhecimento que sejam
fidedignas, que sejam fiéis, que sejam sérias, comprometidas. Profissionais de LGPD vocês vão encontrar de todo o Brasil. Em todo o Brasil tem profissional de LGPD, mas é muito importante que vocês busquem profissionais que entendam do negócio de vocês. Eu acho que essa é a dica mais importante, é você ter alguém que entenda da sua dor. Nós temos muitos profissionais que entendem a visão macro, mas não entende lá aonde o sapato aperta no calo. Então, você ter esses profissionais vai te dar um salto de qualidade muito grande. Então, assim, Hospedinho, o meu perfil, o meu canal, a NPPD e a NPD. Tem muito conteúdo bom aí, mas muito conteúdo mesmo. Muito bom, muito bom. Querem ressaltar algum outro espaço, Marcos, Só Bruna? para complementar, e o Jorge, no site ali também do Ministério da Economia, eles disponibilizam também uma cartilha dos processos de adequação à LGPD, que eu achei bem interessante, é uma fonte segura, né? Falando aí do Ministério da Economia. Então, os que o Jorge já passou, porque a internet está cheia de conteúdo, né? Mas a gente também tem que ver a fonte desse conteúdo, se é seguro, se realmente é aquilo ali, porque existem muitas vendas aí de ilusórias, né? Então, vamos no que é seguro. E o governo oferece muito conteúdo bacana, né? Tanto para profissionais quanto para os controladores, né? No caso dos hotéis, as pousadas. Então, tem como se beneficiar disso, né? É também uma dica do como iniciar um processo de adequação sem gastar com os profissionais, pegando essas dicas assim que o governo oferece já aí, gratuito. Isso, boa, de segurança, né? Eu já vou deixar o Marcos falar, mas eu quero pegar o que a Isabela escreveu aí e reforçar aqui para o pessoal. Pessoal, mas assim, vocês lerem a lei, entendeu a lei, mas não é só isso não, tá? É só para você entender do que a gente está falando aqui, mas só ler, eu li a lei, pronto, estou adequado à LGPD. Não, isso é só o começo, tá? E ela falou aqui também que o Sebrae, eu até esqueci de falar, tem muita coisa boa, pessoal, tem muita coisa boa. Verdade, verdade. Sebrae tem esse cuidado. Marcos? A lei traz a teoria, né? Desculpa, Marco, já vou te passar. Não, a lei, tudo assim, bem. a gente está lendo, né? A legislação é só a teoria. A prática acontece quando a gente muda toda a cultura, né? E implementa a teoria que é a lei. Exato. Perfeito. Exatamente. É muito bem lembrado as palavras da Bruna, do Jorge, da Ju, referente ao local de localização. Eu também sou adepto favoroso da autoridade nacional, né? O gov.br já fez esse processo já para facilitar a vida das pessoas, né? Porque a gente sabe que nem todas as empresas vão ter porte financeiro para contratar um software, um sistema que, na minha visão hoje, eu vou fazer bem sincero para vocês, tá? Ninguém merece trabalhar com planilha eletrônica, né, gente? É muito trabalho. Sim. O pessoal, além de estar fazendo o seu dia a dia do negócio, ainda vai ter que fazer registro das atividades de tratamento de dado pessoal. E o encarregado ou qualquer profissional da área de gestão, jurídico, enfim, vai ter que ficar analisando aquelas informações se elas estão sendo bem controladas. Então, é uma demanda muito grande. Então, para quem não tem um recurso financeiro de imediato para dispor, além dos conhecimentos das diversas lives que estão disponíveis no mercado e sites também, use a autoridade, use o canal lá, as informações, comece por ali. Aliás, eu já precisava ter começado há muito tempo, né? Essa foi uma provocação que eu fiz uma vez para uma das nossas diretoras da autoridade. Eu perguntei para ela, doutora Miriam, até quando a gente pode adequar as empresas? Ela falou, já passou do prazo. Então a autoridade ela pode bater na porta da gente a qualquer momento. Nós precisamos estar protegidos, temos que fazer já. Muito bom, muito bom. Ô Marcos, eu quero só, já vou te devolver a palavra, Ju, mas que isso é muito interessante do que você falou, da autoridade bater na porta do hoteleiro, né? Mas aí eu vou trazer lá, vamos lá para o interior. A gente fica pensando assim, mas a autoridade, eles estão lá em Brasília,
eles não vão vir aqui no interior, por exemplo, do Rio de Janeiro. Pessoal, sabe quem vai ser os maiores Uhum. fiscalizadores da LGPD no hotel e na pousada de vocês? Colaborador insatisfeito, o seu hóspede e a concorrência, tá? Então não fiquem achando que a NPD, o pessoal vai pegar um avião, sair de Brasília, vou lá para o interior do Rio de Janeiro e vou bater de porta em porta. E, não sei se vocês sabem, a autoridade criou parceria com os PROCONs, tá? Isso. Então, assim, a gente não está mais falando só de Brasília. Todas as Uhum. cidades têm um PROCON. Então, vocês podem sim receber uma visita aí por causa de uma denúncia do seu colaborador ou de um hóspede que você não está realizando um tratamento de dados como deveria e você ser sancionado sem mesmo você saber, caramba, nem sabia que tem um PROCON. Tem sim, um PROCON tem. Então, assim, pessoal, conforme a gente vai distribuindo conhecimento para a população, as pessoas vão começar a ser mais exigentes. O Jorge, a Sabrina, o Eduardo e a Bruna, e o Marcos, a Ju, e todos nós, daqui a um tempo a gente só vai se hospedar em hotéis e pousadas que já começaram algo de LGPD. E agora, gente, quando eu entro dentro do hotel, só para poder devolver a palavra para a Ju, eu entro igual auditor, tá? A gente já entra Observando. olhando Então, tudo o que está de errado. A gente não expõe, né? Porque a gente entende das dificuldades, mas depois que a gente acaba, que a gente chama lá, vem cá, gerente, vem cá, recepção. E a gente fala ali, orienta as pessoas, tá? Porque a gente já entra aqui esse olho clínico. Então, assim, eu só queria deixar bem claro para vocês, não fique pensando que vocês não podem ser fiscalizados, vocês podem ser fiscalizados hoje. Perfeito. Isso aí, cada vez mais, né? Quando a informação vai chegando nas pessoas, isso vai se tornando ainda mais necessário, né? As pessoas tomam Exato. conhecimento também. Gente, muito bom. O Ismael comentou aqui também uma questão que eu acho que é bacana ressaltar. Nosso trabalho aqui, né? Nossa disponibilidade de horas e vir aqui conversar com vocês, de tempo, né? De conteúdo, é porque a gente queria trazer a LGPD para dentro da hotelaria, né? Porque essa é uma lei que abrange todas as empresas aí do Brasil. Mas a gente sabe que dentro da hotelaria tem ali seus processos específicos, suas necessidades, né? Tem o hotelês também, né? Que é aqueles termos utilizados bem dentro da hotelaria e que às vezes as pessoas podem ficar confusas, né? Na hora de aplicar. Então, a nosso objetivo foi muito trazer, casar aqui as duas coisas. Espero que esteja aí surtindo efeito para vocês também nesse sentido porque, né, cada mercado, cada tipo de empresa vai ter as suas necessidades, né? Com a hotelaria não é diferente. Muito bom. Isso aí. Gente, acho que é isso, né? Fechamos mais uma Sim. live muito bem. Vocês já sabem aí, quem chegou no finalzinho depois pode assistir gravado para entender o processo de adequação, mas vocês já sabem os primeiros passos, já sabem que o começo é se apropriando desse conhecimento, né? Refletindo, olhando para o negócio de vocês, e aí vocês vão avançando passo a passo até, de repente, trazer os profissionais, que seria a indicação, né? O caminho melhor, mais efetivo aí para o negócio de vocês. Mas é importante iniciar, sempre dar o primeiro passo é bacana, né? E é necessário. Agradeço demais, né, Jorge, mais uma vez. Estaremos aqui às 20h27 novamente, né, para fechar o nosso evento. Agradeço muito, Marcos, o teu tempo aqui com a gente, teu conhecimento. Bruna também, mais uma vez. Muito obrigada. E foi incrível. Eu saio daqui de novo, já cheia de novos conhecimentos, porque vocês são demais. Passo aí também a palavra para vocês darem um tchau para a galera. Bom, pessoal, até às 20h27 foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Quero deixar um abraço aqui para a Kátia, para o Damião, que apareceu aí, para o Ismael. Então, assim, todos vocês que estão aí conosco desde o primeiro dia e nos vemos às 20h27. Muito obrigado pela atenção de vocês. Perfeito. Quer dar um Também tchau, quero Bruna? agradecer todos aí que estiveram presentes, né? Tiraram um pouquinho do seu tempo para estar recebendo muita informação aí de forma gratuita que a gente está oferecendo.
E eu só quero agradecer também ao Hospedim pelo convite, né? Uma honra estar aqui do lado de vocês. E é isso, muito obrigada. Obrigada, estamos juntos. Bom, queria Marcos. agradecer também ao Jorge, ao Spedim, né, a presença da Bruna aqui, que abrilhantou a nossa manhã, né, e a todos vocês que estão nos assistindo, né, procure repassar essas informações para todos. Eu acho que é muito importante a conscientização geral no Brasil. Então, fica aqui meu abraço a todos e um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Obrigado. Muito bom. Obrigada, gente. Ótimo dia. Valeu, Até gente. mais. Igualmente, tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. gente.